Essa é uma aula então de como coletar dados brutos com os equipamentos GNSS, ou seja, a famosa coleta do ponto estático. A gente está utilizando para isso os equipamentos T300 da marca Connav. A gente tem um software de pós-processamento de dados desses equipamentos também, que é interessante, que a gente não precisa transformar em Hynix, nem processar no PPP. A gente vai ver isso também, de como processar no PPP, mas é interessante você ter o software do equipamento para você processar vários pontos ao mesmo tempo. E a gente vai ver isso na aula do escritório. Bom, falando então a respeito do ponto estático. Ele é utilizado para a gente armazenar as informações do satélite para pós-processar depois nesse software. Isso é feito quando você não quer utilizar o RTK, ou quando você não tem um sistema RTK no seu equipamento, ou quando o sinal do RTK não está pegando legal e tal, quando você está numa mata muito fechada, o RTK não está fixando, você pode usar o estático para poder armazenar esse ponto. A desvantagem do estático, a única desvantagem é que você tem que ficar um determinado tempo nos pontos para você armazenar uma quantidade suficiente de informações de satélite para processar. Vamos começar pelo equipamento base aqui nesse caso. Ele já está instalado, a gente já viu essa aula de instalação do equipamento, mas vamos recapitular apenas a informação da altura do equipamento. Como a gente está utilizando a base nivelante com o mini bastão, a altura do equipamento nesse caso tem que ser medida a partir desse, tem uma marquinha aqui, que é exatamente a placa GNSS do equipamento. Então, quando está exatamente dessa forma, a gente pega a medida com referência aqui até no marco que você tiver lá embaixo. Desconsidera nesse momento, a gente não está utilizando marco, é só um exemplo de coleta de dados estático, para você entender como é que funciona o processo. Mas a informação da base, como que você vai coletar o ponto, onde que vai ser o ponto da divisa, isso aí você vai fazer na sua rotina, você vai adaptar o seu trabalho, beleza? Então, a altura da base é referenciada a partir desta marca, o equipamento instalado. Quais são as funções da base para a coleta de estático? A primeira função da base é fazer um transporte de coordenada. O que é o transporte de coordenada? A gente chegou nessa área que a gente não tem o conhecimento desse ponto que está estacionado a base. Aqui, teoricamente, tem que ter materializado um ponto aqui para a base, pode ser por piquete, por marco, do que você achar melhor, para materializar esse ponto. E aí a gente vai fazer um transporte de coordenada para ter a coordenada precisa desse ponto aqui. E a gente faz isso através do ponto estático. Ele vai ficar rastreando e a gente vai fazer esse transporte de coordenada, pode ser pelo PPP ou pode ser utilizando bases RBMC. A gente pega as informações das bases RBMC do IBGE, a gente vai aprender isso no escritório, utiliza essas bases para processar esses dados. O que a gente fez? Transportou a coordenada real aqui para esse ponto. E aí a segunda função da base, essa é a primeira função, fazer o transporte de coordenada para um ponto que você não tem conhecimento. Tá? Você só vai fazer esse transporte de coordenada quando você não tem o conhecimento desse ponto. Agora, se você já tiver, a segunda função, que é da base também, é para você usar o mesmo arquivo, o arquivo da base, para processar os dados do rover. Porque, teoricamente, você fez o transporte de coordenada, você tem o conhecimento dessa base, das coordenadas precisas. Você vai usar essas coordenadas precisas juntamente com esse arquivo para poder processar os dados do rover. Assim você consegue mais precisão no rover, porque a distância de linha base entre base e rover vai ser menor. Você poderia usar diretamente o rover com bases da RBMC, do IBGE. Só que normalmente essas bases ficam muito distantes, o que você tem que ficar muito tempo no ponto para coletar os dados brutos. Então, utilizando base rover, um par de equipamento em campo, fica muito mais legal. Então, é muito simples a coleta de dados, não tem segredo nenhum. Isso daqui foi uma introdução rápida do que é um ponto estático, do que é uma coleta de dados brutos, mas é simples. Ó, ligou o equipamento, você entendeu aqui a instalação, ligou o equipamento nesse botão vermelho, ele está rastreando o sinal de satélite, que ele está piscando o símbolozinho verde aqui. E aí, para mim coletar os dados brutos, tem uma setinha, um botãozinho de setinha para baixo. Eu já mostrei para você como é que é esse botão. Eu clico nele até ele fazer um bip. Ele fez um bip e começou a piscar uma luzinha laranja aqui embaixo. E aí você verifica se está exatamente piscando essa luzinha, está piscando. Então nesse momento eu anoto o horário da base, o horário que eu comecei na minha caderneta, na minha prancheta, onde que eu quiser, e a altura dessa base, o horário e a altura. Então a base iniciou aqui esse horário, e aí você anota para você poder ver qual que é esse arquivo da base. E aí esse arquivo, o que está acontecendo aqui agora? Ele está rastreando o arquivo bruto, porque ele está... Exatamente, esse equipamento é um receptor GNSS, correto? Então ele está recebendo sinais de satélite e armazenando aqui na memória dele. Para a gente pegar esse arquivo, fazer um transporte coordenado, depois processar os dados da base, do rover. A base está aqui, está ligada, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Montou o equipamento, viu se está rastreando o satélite, ligou ele e anotou na sua prancheta para você ter um controle mais legal aí do seu equipamento.
O rover é basicamente a mesma coisa, a única diferença do rover é que ele é móvel e você vai movimentar ele nas divisas para você coletar os dados que você precisar, que você vai precisar processar os dados depois, né? Então o equipamento está ligado, como é que eu faço para rastrear o arquivo? Eu venho aqui e aperto para coletar novamente, ó. Aperto ele, pressiono até dar um bip, e ele vai piscar laranja, verifica se está piscando laranja. A base vai ficar aqui constantemente, o tempo que a gente está trabalhando com o rover, a base tem que estar ligada. Se a base acabou a bateria no decorrer do seu processo, vai ter pontos que não vai processar. Então você tem que verificar sempre se a base está rastreando. É interessante que você providencie uma bateria externa para que você tenha mais energia e mais alimentação do equipamento. Aí você garante que não acaba a bateria da base durante o processo. É muito chato você voltar do campo, fazer todos os pontos, a hora que você volta a base está desligada. Dá até um negócio ruim. Aí você vai ver o arquivo, deu metade do arquivo, os outros pontos você vai ter que fazer tudo de novo. É ruim. Então, garanta que vai ter bateria, carrega ela no dia anterior e se você puder, pensa nisso numa base externa, numa bateria externa para alimentar mais. Então, já tá, todo momento a base não vai ser desligada enquanto o rover está trabalhando. A gente está coletando o arquivo com o rover simultaneamente, depois a gente vai pegar esses arquivos, descarregar e processar esses dados. Mas o rover está coletando aqui. Eu falo que muita gente me pergunta qual o tempo que fica na base, qual o tempo que fica no rover para fazer o processamento dos dados. Muita gente pergunta isso, mas não tem um tempo exato, assim, não existe uma regra. Você que vai sentir vai sentir o seu equipamento. Se você perceber, o que interessa no final das contas é o ponto fixo. Se você perceber que o seu equipamento fixa com 5 minutos de coleta de dados brutos, ótimo, faz os pontos com 5 minutos. Se tiver uma obstrução, tiver uma árvore, você sentir que tem que ficar um pouco mais de tempo, 10, 15 minutos, você vai ficar. Isso a gente só percebe trabalhando, testando, fazendo ponto de 1 minuto, de 5 minutos, de 3 minutos, de 7 minutos. Você vai fazer o teste que você quiser fazer para você entender duas coisas. A distância da base e o tempo que você vai ficar no rastreio. Eu não vou te falar qual o tempo ideal. Eu fico normalmente 5 minutos, tá? No rover, tá? E a base tem que ficar constantemente coletando. Agora tem ponto que quando está muito próximo assim da base e está sinal tudo limpo, eu fico 1 minuto. Eu sei que fixa, eu tenho confiança no meu equipamento, porque eu já testei, eu sei que fixou e tenho confiança nesses pontos. Então não tem uma regra ideal. Agora, beleza, coletou o arquivo do rover, é muito importante você anotar também na prancheta base o horário do início do rover, o nome do ponto e a descrição, porque a gente está coletando aqui sem a coletora. A próxima aula aqui é coleta de dados brutos com a coletora, que a gente pode renomear, colocar descrição, colocar altura, etc. Então, ó, anota no rover, nome do ponto, descrição, horário e altura. É isso que você anota. Para quê? Na hora de descarregar, vai vir os arquivos brutos, você não ter dúvida de qual ponto que é esse. Esse aqui é o ponto 1, começamos na hora tal e a altura é essa. É isso que você vai colocar lá para você fazer o pós-processamento. Então, deu 5 minutos aqui, você vai anotar, vai ver no relógio, na coletora a gente vê esse tempo rolando. A gente está fazendo aqui sem coletora, mas a gente já vai ver com a coletora. Deu 5 minutos, aperta aqui para poder parar de coletar o arquivo bruto. Ele está piscando, eu vou apertar novamente, deu um bip e ele parou de coletar o arquivo bruto aqui nesse momento. Você percebe que eu estou com as antenas aqui do rádio interno, tá? Mas a gente não está usando RTK nesse momento. Só está montado porque a gente estava trabalhando com ele com RTK, fazendo umas aulas aqui também. Mas basicamente o estático foi isso. Base coletando, o estático liguei aqui, quer parar? Aperta aqui para parar de novo. Nunca saia com ele andando nesse modo estático aqui, não saia com ele andando com o ponto coletando dados. Senão você vai ter problema nesse ponto que você estava aqui. Imagina, você está rastreando o arquivo e você sai andando com o equipamento, ele vai dar problema nessa coordenada aqui, não vai ficar legal. Bom, finalizou, parou a coleta, sempre para a coleta, você pega o seu equipamento e muda de ponto, muda de divisa, faz o que você estiver coletando. Vou parar aqui. Põe o equipamento, o bico do bastão no marco, beirando a cerca, numa divisa, nivela o bastão para que fique com precisão, né, o seu ponto. Aqui que está a qualidade do serviço, o nivelamento, o tempo que você fica na base, no rover, para poder fixar esse ponto com precisão. Com precisão eu estou garantindo aqui a bolha nivelada, estou garantindo que tem precisão nesse ponto exatamente. Então mudei de ponto, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e apertar, olha como que é fácil. Bip, coletou, vou lá, anoto, ponto 2, descrição tal, o horário do ponto e a altura do bastão. Deu 5 minutos, aperta aqui para parar de novo. E como é estático, você tem que ficar um determinado tempo, sempre utilize o tripé, ou o bipé,
ou alguma coisa que apoie. Tem gente que usa até bambu no campo, às vezes não tem o tripé, mas usa o bambu. É legal, tá bom, ficou estático aqui, ficou parado, é isso que importa. Não pode ficar mesmo movimentando. Tem cara que quer coletar dados brutos no estático segurando no equipamento. E você vai ficar 5 minutos segurando isso aqui, cansa demais. Às vezes você dá uma mexida aqui, ó, já ferrou tudo, sua coordenada, seu ponto não vai ficar mais preciso. Às vezes ele fixa o ponto no pós-processamento, dá uma precisão de 5 milímetros, mas você não sabe onde que está o ponto aqui. Então, sempre utilize o bastão, sempre utilize o tripé de bastão e nunca saia com ele andando com o arquivo coletando. Você sempre para, porque senão não vai ser ponto estático. Dessa maneira que a gente está fazendo é sempre estático. E a gente vai ver também como que faz o PPK, que o PPK é um arquivo pós-processado também, mas em movimento, para a gente poder caminhar com o equipamento. É semelhante ao estático, mas a gente começa a movimentar. A coleta de dados brutos, então, no modo estático, é essa aula que eu queria passar para vocês. É bem simples, não tem segredo, só apertar o botão e entender que a base tem que sempre estar rastreando ali. Isso é estático, porque o equipamento fica na posição estática, não pode movimentar ele, senão dá problema na sua coordenada. Encerramos aqui por essa aula, espero que você tenha gostado e até a próxima.